Bom, queridos, então, hoje eu quero falar aqui sobre o capítulo 1, versículos 1 e 2, que é a introdução. O apóstolo Paulo, ele tem uma característica quando ele vai escrever as suas epístolas, as suas cartas, ele tem uma característica, e isso fica bem notório para aqueles que estudam a Bíblia, consegue perceber o início, né? Tem um começo, um meio, fim, é como se fosse um padrão, é padronizado, né? Uma carta. Antigamente, as pessoas também escreviam cartas para um parente que estava viajando distante, uma namorada, enfim. A pessoa queria se comunicar, não era tão fácil ter um telefone, não era tão fácil ter hoje como temos o celular, o e-mail, o WhatsApp. Naquela época não era assim. Então, como que as pessoas se comunicavam com pessoas que estavam distantes? Era através de cartas. E sempre tinha ali um formato, tinha um padrão. A pessoa começava colocando o local que ela estava, a data, e aí ia se apresentando. Olha, eu sou fulano, sou Beltrano, estou aqui em tal lugar, sentindo saudade e tal. E ali ia discorrendo. No finalzinho trazia uma conclusão, um resumo e a despedida, não é? Paulo ele faz exatamente isso. Nas cartas paulinas, nas epístolas paulinas, nós vamos perceber essa, essa padronização das epístolas que o apóstolo Paulo, então ele escreveu para as igrejas. E também as cartas que ele escreveu aos pastores das igrejas. Então hoje a gente começa aqui falando sobre o prefácio e a saudação, né? Sobre a introdução e a saudação de Paulo para a igreja dos Filipenses. E começa assim, então: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nessa saudação, a gente percebe, né, que o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação de fazer com que as pessoas entendessem quem ele era. E ele começa aqui, então, nesse capítulo 1, versículo de 1 a 2, ele se identificando como servo de Jesus Cristo. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Quando você pega aqui essa palavra servo, no português a gente traduz, né, o servo, mas quando a gente pega aqui no grego, que a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego, essa carta, essa epístola, ela foi escrita em grego, então a gente percebe que um servo era um escravo. Então, estou abrindo aqui o Strong, e dentro do Strong aqui, a gente percebe que o servo, então a palavra doulos é a palavra que está escrito aqui no texto original. E o que é o doulos? É um escravo, é um servo, homem de condição servil. Esse Strong nos traz essa revelação, nos traz esse entendimento de que, portanto, o Paulo está se considerando, ele está se apresentando como um escravo e, metaforicamente, alguém que se rende à vontade de outro, aquele cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens. Então, veja só, o apóstolo Paulo, que foi um homem muito importante, muito rico, ele era membro do Sinédrio, ele era fariseu, ele era uma pessoa assim muito famoso no local lá em Jerusalém, ele era muito conhecido, mas ele abriu mão de toda essa fama, de toda essa condição, de toda essa pompa, vamos dizer, para se tornar e se autodeclarar um servo, um escravo de Jesus Cristo. Então, muitas pessoas, quando recebem Jesus, quando têm contato com Jesus, pensam que Jesus é só uma boa pessoa, um profeta, um cara legal,
alguém que morreu na cruz ali, tudo mais, tal, mas não dá essa importância. Por quê? Porque não conhece essa profundidade que você vai acabar conhecendo hoje. Paulo sabia que Jesus não era só uma boa pessoa, um profeta, alguém legalzinho, não. Jesus foi aquele que subiu numa cruz e derramou seu sangue para nos comprar. Portanto, ele não é qualquer pessoa, ele passou a ser o nosso dono, o nosso proprietário. E na linguagem daquela época, quando se tinha um proprietário, a pessoa não tem outro jeito, ela passa a ser o servo daquela pessoa. Então Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, eu fui do mundo, eu fui uma pessoa que tinha uma vida livre, entre aspas, né? Mas agora eu não sou mais livre. Eu fui comprado, Jesus me comprou, eu pertenço a Ele. Eu pertenço a Ele. E aqui já fica aqui bastante ensino, né, para mim e para você. Eu tenho um relógio aqui e o relógio me pertence. Então eu não maltrato o meu relógio, eu não abandono ele, eu não largo dele, eu cuido dele, eu, sempre que ele precisa de ser carregado, que esse tipo de relógio que eu tenho que carregar na tomada ali no carregador, então eu nunca vou deixar que a energia dele acabe, não, pelo contrário, quando eu percebo que ele está diminuindo a energia, eu vou lá e carrego ele para ele ter nova vida, para ele ter nova energia. Então, é uma metáfora, né, que eu estou usando aqui para exemplificar para vocês que Deus é a mesma coisa. Quando Ele é o nosso dono, quando nós nos colocamos também na condição de escravos dele, Ele sempre vai querer suprir também a nossa necessidade, Ele sempre vai querer cuidar da gente também. E Ele não vai permitir que nenhuma coisa de mal aconteça com a gente. Ele vai sempre estar nos protegendo, cuidando, nos amparando. Então, Paulo, apesar de ele estar assumindo a condição de servo, não é um servo que fica só trabalhando de graça para uma pessoa cruel. Não é nesse sentido. É no sentido de ter alguém que zela pela vida dele, que cuida da vida dele, que supre também as suas necessidades, porque um escravo daquela época, ele precisava se alimentar, e quem trazia o alimento? O Senhor. Ele precisava se vestir, quem é que trazia as vestes? O seu dono, o Senhor, o seu proprietário. Enfim, de certa forma, ser servo é uma coisa boa, porque o nosso dono vai sempre provisionar, vai sempre prover nas nossas vidas aquilo que nos é necessário. Bom, e por último, né, o que significa doulos, que é traduzido como servos aqui na Bíblia, é uma pessoa que é dedicada ao próximo, mesmo em detrimento dos próprios interesses. E a palavra detrimento, eu acho que vocês todos conhecem, significa prejuízo. Então, é aquele que se dedica ao próximo, mesmo em prejuízo, em detrimento dos seus próprios interesses. Então, se eu preciso abrir mão do meu interesse para que o interesse de Deus se cumpra na minha vida, então eu abro mão. É aquilo que Jesus falou, né, quando estava ali na agonia, no Monte das Oliveiras, naquela última noite ali, ele dizia: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então, em detrimento da sua própria vontade, Jesus preferiu fazer a vontade do Pai, entendendo que a do Pai é melhor do que a nossa vontade. Paulo, ele é seguidor de Jesus, ele é imitador de Jesus, então ele vai fazer conforme Jesus fazia, ele vai ser uma cópia, né, das ações, das atitudes, dos pensamentos, dos sentimentos. Aquilo que estava em Cristo Jesus estava acontecendo na vida do apóstolo Paulo também. E nessa saudação, então, Paulo se identifica como um servo, como um escravo, mas ele também, ele, ele fala, né, que ele se dirige aos santos.
E essa palavra aqui, santos, né? Quando a gente também entra aqui dentro da nossa Bíblia em grego, a gente vai perceber que esses santos aqui, a palavra é ágios. Santos são ágios, que vem do vocábulo agos, que quer dizer o quê? Algo muito santo. E o que a palavra santo, né, na verdade, quer dizer? É a mesma coisa que no hebraico a gente tem lá na palavra kadosh, a gente vai encontrar aqui no agos, que é alguém muito santo, alguém separado. Vivia de um jeito, agora não vive mais. Vivia aí do jeito que tinha uma música antigamente que falava: deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, não, eu depois que eu encontrei Jesus, não deixo mais a vida me levar e nem falo para a vida me levar, né? Eu quero que Deus me guie, que o Senhor seja o meu condutor, que o Senhor seja o meu guia, aquela pessoa que vai sempre me apontar o caminho certo e me corrigir quando eu estiver entrando pelo caminho errado. Então, voltando aqui para o nosso estudo, o apóstolo Paulo, então, ele se dirige aos santos. E aí tem aqui um segredo muito importante. Essa carta, então, ela não é para qualquer pessoa. Paulo fala aos santos. Então não é aos pecadores, não é aos fornicadores, não é aos beberrões, aos foliões que pulam carnaval. Não, essa carta tem um destinatário, essa carta tem um endereço certo, essa carta tem alguém para quem Paulo está escrevendo. E o que ele vai trazer de revelação para essas pessoas são coisas maravilhosas que a gente vai aprender ao longo desse projeto aqui, o projeto Os Filipenses. A gente vai ver quanta coisa linda tem, mas não é para qualquer pessoa. É para você que já aceitou ser servo de Deus e também que já está procurando ser santo, ser separado, ser alguém que não anda mais por aí, mas está buscando, né, estar no centro da vontade do Senhor. Ok, queridos? Então, terminando aqui, encerrando, o último tópico que eu reservei aqui fala sobre essa saudação que ele já impetra logo na salvação. Ele impetra graça e paz. Então, o que está nos aguardando já logo de início é graça e paz. O que é graça? É favor imerecido. Nós não merecemos nada daquilo que vamos aprender, nada daquilo que Jesus quer que você tenha. Você não merece, eu não mereço. Nós não merecemos, mas é pela graça que o Senhor está disposto a nos entregar coisas lindas, maravilhosas, e vocês vão aprender aí. Agora, essas coisas lindas e maravilhosas são essenciais. São coisas, essa graça que Deus nos dá, são coisas essenciais para podermos viver uma vida cristã. A pessoa, se ela não tem graça, a graça de Deus, ela não consegue ser um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, que vive em conformidade com aquele que nos chamou, né, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós precisamos dessa graça para alcançarmos a salvação. E ele também dedica a paz. Então, além de ter graça para você, o Senhor tem a paz. Que tipo de paz? Não essa paz que o mundo dá, aquela bandeira branca, a pombinha. Não, nada disso. É a paz de você descansar, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio aos perigos, porque Paulo passou por muita tribulação, muitos perigos, mas mesmo assim ele descansava, ele tinha paz, porque Deus estava ao lado dele.
Ok? Então, encerro aqui esse vídeo e desejo que você volte para o próximo que nós faremos aqui e que com certeza vai ser a sequência desse e que vai puxar um outro e um outro e um outro até encerrarmos aqui essa série de estudos dentro da carta de Paulo aos Filipenses. Ok? Então, beijo no coração, muito obrigado por terem ficado comigo até agora. Eu volto no próximo vídeo, te encontro. Até lá, se Deus quiser.